A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, tudo bem com você? Vamos meditar na palavra do nosso Deus, vamos saber como o Senhor, ele é poderoso e fiel ao mandar resposta através das orações que seus filhos fazem. Quando nós clamamos, o nosso Deus atende. Não adianta nós questionarmos resultados se nós não orarmos, não tivermos uma vida de oração. Mas quando nós oramos, com certeza os resultados vêm, a resposta vem. E eu quero compartilhar com você aqui o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 37, e o versículo 28 e 29. Isso aqui é resposta de oração, olha só. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Glória a Deus. Isso aqui é resposta de oração, meus irmãos. Oração de quem? De um rei chamado Ezequias e de um profeta chamado Isaías. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos mostra que, com 25 anos, Ezequias se tornou rei. E ele foi um rei que agradou ao Senhor. Ele começou a fazer uma limpeza. Ele começou a abrir a casa do Senhor e a fazer os cultos que não acontecia, que não tinha, porque o seu pai ali havia eliminado a prática do culto, e as práticas pagãs foi que tomaram lugar. Mas quando Ezequias reinou, ele começou a fazer uma limpeza na casa do Senhor, ele começou a constituir ali o culto e começou a derrubar altares, fazer uma limpeza com relação à questão da idolatria. E, meus irmãos, nós vemos que esse rei, ele passou por um aperto muito grande, porque Senaqueribe, que era o rei da Assíria, ele já vinha, né, devastando tudo, entrando em outros territórios, em outras cidades, e derribando os altares que ali havia naquelas cidades e conquistando as outras cidades. E agora faltava Jerusalém para que ele pudesse entrar em Jerusalém e tomar ali a posse daquela cidade, daquele local. Só que nós entendemos que quando nós passamos por aperto, quando nós passamos por lutas, por adversidade, por dificuldades e clamamos ao Senhor, o Senhor ele nos manda a resposta. O Senhor manda a resposta, por isso não deixe de orar. Se você ora muito, glória a Deus. Se você ora pouco, glória a Deus. Mas não deixe de orar. O importante é que você ore. Aleluia, Jesus. Cada um tem o seu momento com Deus, cada um. E é muito importante nós entendermos, né, como Deus usa cada um, como Deus trabalha na vida de cada um. Aleluia. Então, nós vemos ali, meus irmãos, que ali, Senaqueribe queria entrar em Jerusalém, só que aquele rei era um rei temente ao Senhor, era um rei que se dobrava ao Senhor, era um rei que não deixou que o poder subisse à sua cabeça, que ele não deixou que a grandeza fosse maior, mas ele sabia que havia um Deus no céu que era maior do que ele. E ele, mesmo sendo rei, ele se prostra perante ao Senhor e ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor no seu momento de angústia, no seu momento difícil. Ele chega a dizer: olha, o filho está para nascer, mas não há forças para dar à luz. De tão agonia que foi ali aquele momento que ele estava passando, porque Senaqueribe já havia conquistado outras cidades, derrotado outros reinos e agora estava ali
na porta de Jerusalém para destruir aquela cidade, destruir aquele rei, mas o rei clamou ao Senhor. Quando a afronta chega através das cartas que ele recebe, a Bíblia diz que ali ele rasga suas vestes como um sinal de humilhação, ele se humilha perante ao Senhor e ele vai para a casa do Senhor levando aquela carta. E quando ele chega na casa do Senhor com aquela carta, ele apresenta aquela carta, aleluia. Talvez pessoas tenham se levantado contra a sua vida, tenham se levantado contra você, mas o que eu digo a você, não revide, o que você faça é colocar diante do Senhor. Coloca a tua causa diante do Senhor. Coloca a afronta com que te afrontaram diante do Senhor. Coloca a perseguição com que te perseguiram. Coloca esta perseguição diante do Senhor. Coloca essa causa diante do Senhor. Coloca este problema diante do Senhor. Aleluia, porque é Ele que defende. Ele diz: minha é a vingança, aleluia, eu retribuirei. Então descansa o teu coração, confia no Senhor, porque Ele é poderoso para trazer livramento para aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, como diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Nos mostrando ali que quando nós nos humilhamos diante do Senhor, algo Ele faz. Não existe ninguém que se humilhe diante do Senhor para que Ele não possa fazer algo. Quando nós olhamos, vemos todas as pessoas que já fizeram isso na Bíblia e o Senhor sempre trouxe uma resposta, sempre trouxe uma resposta da humilhação, das vestes rasgadas, do pano de saco, das cinzas, do pó. O Senhor sempre trouxe uma resposta. E quando nós rasgamos o nosso coração na presença do Senhor, nos humilhando debaixo da potente mão dele, ele exaltará no tempo dele. Não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor, ele vai fazer algo. E aqui está escrito que a resposta veio quando ali foram mandados alguns servos do rei na presença do profeta, para que o profeta também orasse, buscasse ao Senhor. A resposta veio. A resposta veio. E quando a resposta veio, é aquela resposta que o Senhor sempre dá para mim e para você. É aquela resposta que o Senhor dá: não temas. Aleluia. O Senhor disse para o profeta, para que o profeta pudesse passar ao rei a mensagem, dizendo: olha, não tema, não temas. Ele não vai entrar. Senaqueribe não vai entrar em Jerusalém. Ele vai voltar pelo mesmo caminho. O Senhor disse: eu porei um espírito, e ele vai se perturbar, ele vai ouvir um barulho, ele vai ouvir barulhos e ele vai voltar para a sua terra. Aleluia, como nosso Deus é poderoso. Quando nós clamamos, aleluia, nós obtemos resultados, vitória. Não adianta você se questionar, você cobrar, fazer cobranças, se não tem uma vida de oração, se não tem oração, mas quando nós oramos, nós vemos os resultados das nossas orações, do nosso clamor, aleluia. Porque quando nós buscamos ao Senhor, seja através da leitura da Bíblia, seja através da oração, através de uma consagração, tudo isso requer uma renúncia. Tudo isso requer, sabe, de nós um tempo nosso para com Deus. E quando nós já queremos encontrar as coisas prontas, se torna mais difícil, porque não encontramos prontas. Nós precisamos pagar um preço na oração, pagar um preço na meditação da palavra. Nós precisamos renunciar a nós mesmos para estar momentos com Deus, em momentos com o Senhor. E aqui, quando essa resposta veio, ao Senhor disse: olha, eu colocarei um anzol no nariz de Senaqueribe, eu vou colocar freio na sua boca e vou fazer ele voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio. E queridos, Senaqueribe não entrou em Jerusalém. Louvado seja o nome do nosso Deus, glória a Deus, porque aquele rei, ele se humilhou diante do Senhor.
Glória a Deus. E nós também devemos nos humilhar diante do Senhor. Não importa o cargo, o título, maior é o Senhor. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista também disse: eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós vemos esse rei se humilhando, a resposta veio. Glória a Deus. Quando esse rei buscou a presença do Senhor, a resposta veio. E muitas das vezes nós queremos resposta sem fazer nada. Nós queremos ver resultado sem fazer nada, não é verdade? Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós vemos o resultado. Podemos passar a luta que for, mas o Senhor, ele nos garante a vitória. Glória a Deus. Senaqueribe não entrou. O Senhor disse: por amor de mim e por amor do meu servo Davi, ele não entrará. Aleluia. Ele não lançará nenhuma flecha. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. É o Deus que peleja por nós. E você sabe o que aconteceu? O Senhor mandou um anjo poderoso, e esse anjo foi lá no exército do inimigo. Esse anjo foi lá no exército de Senaqueribe e derrotou 185 mil dos soldados que estavam prontos para entrar em Jerusalém. Mas a palavra de Deus é fiel. Deus disse que ele não entraria e ele não entrou. Ele voltou pelo mesmo caminho por onde ele veio, foi para a casa do seu Deus na sua terra e lá os seus filhos o mataram. Então nós vemos o trabalhar de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus atuando através de um clamor de seus filhos, através da oração, da humilhação, da intercessão de um servo. Aleluia. Glória a Deus. Então é muito triste, né, quando não se tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de busca com o Senhor, uma comunhão pessoal com o Senhor. É nessa comunhão pessoal que nós crescemos, é nessa comunhão pessoal que nós nos fortalecemos no Senhor. E o Senhor responde às nossas orações. O Senhor cuida de nós em todos os momentos. Nós não estamos isentos de passar pelo problema que for aqui nessa terra, mas nós podemos contar com um Deus poderoso que pode entrar na cova do leão conosco, que pode entrar na fornalha conosco. Nós podemos contar com um Deus poderoso que está conosco. O Senhor nos chamou com um propósito e você tem um propósito especial da parte de Deus para cumprir nesse mundo. Por isso, nós precisamos nos entregar à vontade do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe com esta palavra. Que o Senhor te fortaleça com esta palavra, lembrando de que quando nós colocamos as nossas lutas, as nossas adversidades, nossos problemas e principalmente as afrontas diante do Senhor, o Senhor resolve todas as coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe com esta palavra gloriosa e poderosa. E eu aqui fico pensando, né, que se o Senhor Deus, ele mandou um anjo poderoso, né, para fazer tudo aquilo e dar vitória ao seu povo, Deus também mandou seu filho para nos dar vida e vida com abundância, para nos dar vida eterna, para perdoar os nossos pecados. Ele enviou o seu filho. A Bíblia diz que ele nos amou com um amor tal. Glória a Deus. Nos amou com um amor tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, para dar a vida para nós, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, em nossas transgressões, mas o Senhor nos deu vida. Então, o Senhor sempre está preparando, aleluia, um socorro para o seu povo. E
E por último, o Senhor preparou o seu Filho amado para nos socorrer, para nos salvar dos nossos pecados, da condenação eterna. E nós precisamos atentarmos para essa tão grande salvação. Eu até me lembrei agora de Hebreus, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Hebreus, vamos dar uma olhadinha bem aqui. Eu me lembrei agora de um versículo, Hebreus capítulo, parece que é capítulo 1. Vamos dar só uma olhadinha aqui para a gente poder, meus irmãos, estar passando para os irmãos direitinho, né? Para a gente não... Hebreus, vamos dar só uma olhadinha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2 e o versículo 3 diz assim, olha, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glória a Deus, né? Então, lembrei deste versículo aqui agora. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que foi esta que o nosso Deus fez por nós, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós, né? Então vamos atentar para esta salvação, até porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E a Bíblia diz que se começa por nós, pela casa do Senhor, o que será dos ímpios e pecadores? Então vamos atentar para a salvação que se chama Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe com esta palavra e te fortaleça e te edifique com o poder desta palavra em nome de Jesus. Amém?